Você está ouvindo o Opencast. O Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura de TI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje, diretamente do Rio de Janeiro, Aprígio Simões. Buonasera, va bene con voi? Parliamo di potere, giorno. Vamos falar hoje sobre o poder, é isso aí. E diretamente de Porto Alegre temos o Diego. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E uma participação especial diretamente de Marau, temos o Jonathan. E aí, pessoal, boa noite, bom dia, boa madrugada. Espaço da comunidade. Para quem não sabe o que é o Espaço da Comunidade, este é o local onde a gente comenta os comentários dos episódios passados, né? Fica meio estranho, mas é isso mesmo. A gente vai ler os comentários e fazer os nossos comentários em cima dos comentários de quem nos enviou algum. E também é onde a gente lê os e-mails e faz a mesma coisa que a gente faz com os comentários. Mas também é um local onde a gente divulga eventos ou outras coisas que sejam relacionadas a software livre que a gente acha pertinente que seja divulgado. Por isso, hoje nós vamos começar divulgando um evento que vai acontecer no dia 6 de dezembro em Porto Alegre, que é o evento Tchelinux, onde a gente tem uma comunidade que organiza um evento com palestras, minicursos e tudo que a gente conseguir fazer, mesmo com verba limitada. Esse ano a empresa Dataware, se você é aqui de Erechim, né, a empresa Dataware está, digamos que patrocinando parte do ônibus para levar o pessoal daqui até Porto Alegre. Se você quiser ver mais detalhes, fica o endereço na postagem ali, mas é tchelinux.dataware.com.br. Tem lá os preços e a inscrição para ir no ônibus, né, já inclui os 2 kg de alimento não perecível, que é a inscrição na hora lá do evento. Mas é isso aí, pessoal, vamos então para o Espaço da Comunidade de Verdade, a parte que vocês mais gostam, que é a parte que vocês participam, né? Vamos lá para os comentários no site, que hoje não tivemos e-mails. O primeiro comentário é de um participante do Opencast, que foi o Og Maciel, que ele disse: desta vez escutei até o finalzinho e o blooper depois da música de fim quase me fez engasgar com a água que eu estava tomando. Pra quem não sabe, ou pra quem não ouviu, vai ouvir, né? Mas eu vou acabar falando aqui também. Nesse último episódio eu deixei lá uma deixa sobre uma conversa que a gente fez depois da gravação com o Og lá, a gente tava conversando, e ele disse que da possibilidade então da volta do Castalho. Acontece que se você está ouvindo agora na data de lançamento, na segunda-feira o Og voltou com o Castalho Podcast, então vai ficar o link aí pro Castalho para vocês também assinarem e voltarem a ouvir. Tem novidade lá no formato, então já tem um episódio para vocês poderem ouvir e ele vai voltar então a gravar. Eu ouvi já o episódio, tá bem legal, o tema tá bem interessante. Então é isso, Og, fico bem feliz então que a gente pôde contribuir um pouco aí pra coceira podcastal aí ficar bem forte e você voltar. O Olney Araújo disse o seguinte: olá amigos, muito bom episódio e com a volta do Aprígio ficou melhor ainda. Parabéns a todos. E no caso da marca Gnome, fico aqui pensando se não foi mesmo uma jogada de marketing da empresa para se tornar conhecida em outros mercados. Vai saber. É mais ou menos o que a gente já pensou mesmo, né, Olney? No final da conta, aí nas conversas a gente já chegou nessa conclusão. Acho que alguém queria aparecer no mercado. O Jorge Tavares disse: olá tecnologia aberta, vejo que a discussão sobre o OpenSUSE da tecnologia ASP.NET trouxe várias discussões e algumas dúvidas. Na verdade, a tecnologia.net é realmente muito grande e o Og comentou que já no início da tecnologia, algumas partes da tecnologia foram publicadas como padrões ECMA e que possibilitou o surgimento do Mono. Entre esses padrões estava a especificação da linguagem C# e o CLR, que na verdade é como o bytecode gerado pelo compilador, deve rodar em uma máquina virtual. Entretanto, somente isso não basta para que a linguagem seja realmente útil. A Microsoft criou também o que chamamos de Framework.NET, ou .NET, que consiste em uma série de bibliotecas fornecido junto com a implementação deles para os mais diversos fins. Por exemplo, se você quer realizar uma aplicação web, use o ASP.NET e programe desta forma. Se você quiser realizar uma aplicação desktop, programe usando a biblioteca Windows, Windows Forms. Desta forma, estas bibliotecas não são disponibilizadas com licença aberta e o pessoal do Mono realizava a tarefa hercúlea de ler estas APIs e tentar implementar as mesmas bibliotecas de uma maneira open source. Algumas vezes acontecia o inverso, a galera do Mono criava bindings para alguma biblioteca do Linux e o mesmo funcionava no Mono, mas não necessariamente no Windows. Assim é o Banshee, escrito C#, mas a biblioteca gráfica usada é o GTK.
criada pela comunidade. Quanto à motivação para essa atitude da Microsoft, acho que ficou claro no programa. A Microsoft quer ganhar dinheiro e infelizmente máquinas Mac estão vendendo bastante, ou seja, existirão muitos developers usando o Mac, já existem efetivamente. Como eles programarão para a plataforma Framework.net usando Mono e ASP.NET Open Source? O Tássio Andrade disse: olá pessoal, vejo o podcast há um bom tempo, acho que não vê, né? Ouve, mas a gente entendeu. Porém, na maioria das vezes atrasado, então não comentava. Dessa vez, com a volta do Mestre Aprígio, que já me deu grandes dicas, tive que comentar. Pois bem, sobre o .NET se tornar Open Source, pelo que andei lendo e pesquisando, o principal objetivo foi que vocês falaram no podcast, tornar o sistema multiplataforma, e outra coisa que influenciou foi aumentar a quantidade de programadores que usam a linguagem e, consequentemente, ganhar mais dinheiro vendendo o Visual Studio, versões mais completas, para os programadores e empresas que quiserem mais facilidades no desenvolvimento de suas aplicações. Sobre o systemd, hoje, para poder falar um pouco mais do conhecimento com conhecimento de causa, instalei o Debian JS para testar em uma máquina virtual e percebi que é como o Og falou, a saída dos comandos dos daemons realmente são bem mais sujas, né, entre aspas, do que deveriam, e acho que irá demorar um pouco para me adaptar às novidades. Só espero que o que ouvi de um usuário falando num grupo do Facebook não seja verdade, que no systemd, se um driver for, por exemplo, o do Wi-Fi der problema, pode comprometer todo o boot do sistema. Se puderem confirmar se isso é verdade ou não, seria uma boa. Forte abraço a todos e até o próximo. E deu um PS aqui: que pornofobia foi aquela, que pornofonia foi que o Aprígio falou que não consegui compreender. É melhor não compreender. No próximo episódio acho que eu vou tentar aí perguntar pro Aprígio sobre se isso é verdade e daí a gente conversa. O Rafael Jimenez Leite disse: parabéns, faz tempo que acompanho, sou programador para embarcados, ARM, PC Touch, etc. Uso Linux C, PHP e Java. Microsoft está perdendo terreno no desktop e abrir o .NET é entrar em outras áreas como mobile e etc. Sobre o systemd, concordo que o lance de dar mais o que você pediu pode parecer anti-Linux, mas dá também a info que você pediu, e a opção de parâmetro manteria a filosofia. Sobre o GCC e o Clang, ou Clang, os dois cumprem o papel. O GCC tem mais material, mas o Clang vem forte principalmente para build root de embarcados. Enfim, estamos aí para as próximas. Obrigado, Rafael, pelos seus comentários. O Eduardo Klozowski, ele diz o seguinte: ótimo episódio sobre o .NET. Estou gostando da Microsoft liberar seus códigos, porém não sei o quanto isso irá expandir para as outras plataformas. Pelo que entendi, eles apenas estão abrindo o código, não quer dizer que terá suporte para outras plataformas ou mesmo que funcione. Teria que descobrir a política de recebimento de código da comunidade. De qualquer forma, acredito que irá depender de alguém da comunidade fazer, já que eles poderiam fazer o .NET no Linux ou Mac sem precisar abrir o código. Realmente as saídas do systemd são úteis e mostram informações importantes, porém, minha crítica vai para a quantidade de informação por padrão. Se eu quero saber se um serviço está rodando, informações de PID e log são apenas sujeira na tela. Obviamente ajuda a achar um problema, porém poderia ser outro comando ou uma opção a deixar as saídas padrões mais limpas. Concordo que o sysvinit está ultrapassado e padronização facilita muito a vida, porém, não gostei da forma que foi feita centralizando tudo em um ponto apenas. Preferia se fosse um padrão para definir o comportamento dos processos, deixando eles independentes como era. Obrigado pela contribuição, Eduardo. É mais ou menos também o que a gente já, ou melhor, o que o Og estava meio que discutindo ali com o Aprígio. Então é isso, pessoal, os comentários eram esses. Teve gente ali que também pensou que o Aprígio e o Og meio que brigaram durante o episódio, né, naquela discussão sobre o systemd. Na verdade foi só uma discussãozinha de amigos, nada de briga, na verdade. Eles só estavam defendendo seus pontos de vista, não tem nada demais, pode ficar tranquilo que não teve briga entre eles. É isso aí então, fica aí com um episódio especial sobre jogos no Linux. E hoje vamos falar sobre um assunto que a gente eu já queria falar há bastante tempo, mas a gente só falava um pouquinho, falava algumas coisas sobre isso, e hoje vamos falar um episódio inteiro sobre isso, e vamos falar sobre jogos no Linux. E por isso nós temos aí o Jonathan, né? Para quem não conhece, o Jonathan é o mantenedor do site GeoLinux, da distribuição também GeoLinux, ou melhor, da personalização, né, GeoLinux. Isso aí, tá lá a parte ainda para quem quiser utilizar. Jonathan, por que a gente te chamou aqui para falar sobre jogos no Linux, né? Tu tem um canal que mostra sempre aí jogos, né? Fala um pouquinho, aí só para o pessoal conhecer um pouco mais, já que tu hoje é o nosso convidado especial, talvez alguns não conheçam, alguns já conhecem, né? Mas para todo mundo conhecer o teu trabalho. Certo. Então, né, a ideia inicial do canal era justamente trazer uma coisa que não
tem ainda, né? São poucos canais que trazem isso. Inclusive, de meu conhecimento, tem um rapaz na Alemanha que tem um canal de gameplay também, só que ele faz de um jeito um pouco diferente, assim, não é levado mais pro profissional, sem network, etc. E a ideia surgiu quando começou essa leva de games a sair por conta da Valve e tal. Logo a gente comenta um pouco mais detalhadamente esse assunto. E a ideia é trazer pelo menos alguns minutos de cada jogo que for lançado, ou pelo menos dos principais, para que comece a entrar na cabeça das pessoas essa novidade, para que mais pessoas vejam o Linux de uma outra maneira. Games é uma grande porta de entrada para novos usuários. Então vamos começar a conversar um pouco sobre o nosso tema principal. Vamos começar falando, já que tu já disse aí sobre Valve. Eu acho que nós podemos classificar o mundo dos jogos do Linux como antes da Valve e depois da Valve, né? Ou seja, AV/DV. Podemos falar isso mesmo? Eu concordo. A diferença da quantidade e da qualidade também de games antes da Valve e depois da Valve é astronômica. Pouco mais de um ano aí foram lançados mais de 800 games para Linux. Puxa. Coisa que se tinha 800 antes, em toda a existência do Linux, era muito, talvez. Eu acho que desde eu não ouvi falar tanto assim, tinha alguns jogos até que eram divertidos assim, né, mas 800 acho brabo. Talvez jogos indies mais escondidos, né? Ivan, eu fiz uma conta de verdureiro ali olhando na Steam e tinha, pesquisando por Linux, games para Linux, tem 60 páginas de games. Em cada página tem 25 itens. Isso dá cerca de 1.500 itens. Mas aí entra também, não é só os jogos, acho que entra umas DLC também. DLC, se 30% disso aí for mod, DLC, versões dos mesmos jogos ali, ainda tem 1.000 jogos. É bastante coisa. Pra quem não tinha jogo nenhum, né? Você se lembra. Eu vou só fazer um brief rapidinho aí da historinha aí. Eu não sei se você se lembra que está escutando isso, a coisa de 6 anos atrás, vou até um pouquinho mais, 7, 8 anos atrás, camarada no Linux, o máximo que ele tinha era Super Tux, a primeira versão, Tux Racer, que virou Planet Penguin Racer, né? Aquele joguinho lá de tipo tênis, né? Que eu esqueci o nome dele, enfim. E esses joguinhos assim, bem brabos, né? E aqueles joguinhos clássicos, que eram os famosos toys do KDE, do Gnome e blá blá blá, né? Então, e aí começou a aumentar esse leque todo, né? Começou a soltar aí alguns jogos legais, como o Nexus, né? Tinha o Open Arena, né? O Alien, sei lá o que, a T-World, né? Esses jogos todos começaram a crescer, né? Enfim, então todo mundo que tinha uma máquina para desktop pensava assim, sempre, não sei se vocês já escutaram isso, né? Sempre a referência tem jogo, então vale a pena. Se não tem jogo, não é um desktop. A pergunta que todo mundo fazia, né? Quando falava, vamos usar Linux, e sempre perguntava, tem jogo para Linux? Pois é. Então, eu não consegui entender isso. Mas assim, tudo bem, tá? Como se todo mundo tivesse computador para jogo, né? Mas tudo bem, voltando ao assunto. Então, não tem jogo, então não era um sistema operacional qualificado. Aí vem nessa coisa toda daí, aí começou a ter os jogos da Steam aí, da Valve, né? Pra Linux. Então, fizeram a compilação lá para Linux, deu certo, agora você consegue instalar em várias distribuições, como Ubuntu, como Fedora, né? Como OpenSUSE, e funciona, que é uma maravilha. E aí eu pergunto, qual é agora o motivo que o cara tem para falar do sistema? Antes, não tinha jogo. Agora o cara fala, não tem GTA, não tem isso, aquilo, né? Então, você já entendeu? Então, o cara agora ele ataca, agora o in-user, né? Vamos dizer assim, o do contra, agora ataca o catálogo. Antes é porque não tinha. Agora a biblioteca de software, né? Então, assim, uma coisa que o Diego falou ali, para que todo mundo entenda, isso é sério. Nós temos já no Linux, quando ele falou a questão das páginas aí, existem vários jogos para Linux. Então, é claro, é evidente que tão pouco tempo de Steam e já tem todo esse catálogo de jogos, é claro que vai crescer mais. Vocês não concordam? Eu acredito que sim. Pois é, quanto tempo que tá a Steam disponível? Nem tem ideia. Tá pouco mais de um ano e meio, mais ou menos. Não chegou a 2 anos ainda, né? Eu acho que chega a 2 anos. Agora,
final, início de ano. Isso, Pois é. Bom, antes de a gente começar a falar do que tem já disponível de jogo na Steam, até o Aprílio já falou alguma coisa ali antes. Cara, o que a gente tinha antes? Que jogos que a gente tinha? Algum que vocês podem citar que vocês gostavam de jogar, inclusive? Tem um que eu gostava muito, eu ainda gosto, Super Mario Kart, ainda gosto. Jogo ele de vez em quando, porque ele é um clone do Super Mario Kart, né? Uhum. E os desenvolvedores desse jogo, eles sempre estão melhorando ele, colocando mais coisas. A última versão que eu vi foi lançada, eu acho que há uns 4 meses, eles colocaram um modo carreira, com história Sim. e tal, animações. Eu virei. Então, esse aí era um que eu joguei. Um outro que eu joguei muito é o Urban Terror. Também. Esse eu perdi algumas horas jogando já. A gente fez também um vídeo aqui no canal. A gente botou uma pesada de jogar ali. É tudo noob, né, cara? Não sabia jogar nada. Pode olhar, quem tiver interesse, dá uma olhada lá nas fotos da página do Diolinux. Lá tem uma partida de Urban Terror que eu fiz, acho que foi 190 e poucos /10. Opa! Tava inspirado aquele dia. Eu nunca fui muito... Não é que eu não gosto... também não gosto, vou dizer bem a verdade. Eu não gosto muito de ficar pulando, né, cara? O modo bunny não é legal pra mim. Eu gosto de jogar mais realista. A única coisa do Urban Terror que eu não gostava é essa porcaria de ficar pulando toda hora, todo mundo fica pulando. Aí eu acabo morrendo um monte de vez. Modo coelho, né? Era isso. Eu andava e morria. Aí eu ressuscitava. Caraca, agora eu vou matar alguém. Aí eu andava mais um pouquinho e morria. Ele imitava bem o CS, né? 1.6, acho que é. 1.6. Muito bem rodar através do Wine. E hoje nativamente. Outro jogo também que até o Diego tava lembrando antes, que a gente tava difícil pra lembrar o nome, que a gente jogou bastante, é o World of Padman. Esse jogo era divertido, cara. A gente dava muita risada jogando com esse jogo. É um jogo de FPS também, né? Sim. É de certa forma um FPS. Ivan, pessoal, dizer um detalhe. A gente falou de vários jogos aí. Tirando o Tux Kart, esses ali, tinha muitos jogos de FPS. Cube 2, Sauerbraten, World of Padman, Urban Terror, Open Arena. O que esses jogos têm em comum? Além de ser também. Wolfenstein. Todos eles são FPS. E o que acontece? Como é que surgiu tanto jogo de FPS para Linux de uma hora para outra? O que acontece é que a ID Software, a produtora que fez o Doom, Quake, Wolfenstein, ela liberou o código-fonte da engine desses jogos, principalmente do Quake. Isso aí surgiu uma enxurrada de jogos, através da engine do Quake 1 e do Quake 2. Surgiu muita coisa a partir da tecnologia que a ID Software utilizava no Quake 2 e no Quake 1. Uhum. E tem alguns jogos também que são tidos como bons, assim, de títulos de qualidade que tem para Linux antes da Steam já. Por exemplo, a série do Postal, Amnésia, Penumbra, para quem gosta de terror, né? Amnésia ou Amnesia, para quem quiser puxar o sotaque lá. Se o Og tivesse aí, ele ia falar, ia ter que corrigir. Então, já tô corrigindo aí. Falou em Doom, né? Eu lembrei que o Doom 3 também tem. Isso, tem. Mas isso aí que eu ia falar. Assim, até que era até pessoal meu, né? Eu sempre fui fanático, obcecado, doente por Doom. Eu adorava, jogava muito Doom. Então eu tenho aqui em casa, até hoje, inclusive são jogos que funcionam no Linux nativamente, porque você tem um client, porque na verdade o que acontece? O jogo do Doom, não sei se vocês já viram o CD dele, parece que ele foi compilado de uma forma meio que aberta. Eu não entendi muito bem aquilo. O que eu quis dizer com aberto? É porque ele tem um binário, tem um executável que arranca toda a estrutura do jogo, carrega o jogo. Então existia um binário que você instalava no Linux, né? Que estava nos repositórios, que acho que me engano tá até hoje nos repositórios do Debian. Naquela época eu usava bastante o Debian. Eu instalava aquilo, colocava o CD do Doom, né? No caso era o Doom 2, que é um jogo que eu tenho até hoje de caixa, que eu fiz questão de comprar o original, e ele rodava. Então não é que o jogo era para Windows, era um jogo que tinha o arranque para o Windows, o arranque para Linux e para Mac, né? Então você tinha que ter o client. E o CD vinha com esse client do Windows, né? Eu não sei se vocês chegaram a reparar isso lá na mídia, né? Do conteúdo do 2. Então, assim, no caso, pra mim, até respondendo essa pergunta, no caso minha, pessoal, cara, antes de ter Steam, antes de ter até mesmo gosto por consoles, eu não sei se vocês chegaram a jogar isso. Eu, cara, assim, sou fanático por essa série tipo Doom. Então eu tenho o Doom 1, eu tenho o Doom 2, que eu jogava muito. O Doom 3 eu não cheguei a gostar tanto, mas eu até cheguei a jogar bastante. Mas eu tenho o verdadeiro Doom 3, que
lançou antes desse Doom, né? Do Doom 3 todo mundo conhece, e que não foi muito para as prateleiras aí do mercado brasileiro, que é o Ultimate Doom. Então existe o Doom 1, o Doom 2 e o Ultimate Doom. Eu tenho esse jogo de caixa também, né? E também rodava para Linux. Aí depois que lançou o Doom 3, que até então o Ultimate Doom era considerado um 3, né? Muito bom. Eu não joguei esse Ultimate, nem sabia que existia. Cara, esse é o jogo, assim, apesar de que, cara, o Doom 2 é um jogo que eu tenho instalado na minha máquina, sempre quando, se você der uma ideia, sempre que eu faço uma instalação cru na minha máquina, uma instalação zerada, eu boto o Doom 2, eu gosto do Doom 2, eu tenho até aquele Freedom, todos aqueles jogos do Doom, que dá pra jogar online, que tem pra disponível. Aprígio, só fazer um complemento, existe, de certa forma, de uma forma informal, existe uma competição para ver onde é que você consegue, onde é que uma pessoa consegue instalar o Doom e rodar o Doom. Eu até botei um link aqui no chat de um pessoal que instalou Doom em um caixa eletrônico. A única coisa que eu não vi rodando Doom até hoje foi ou computador muito antigo ou urna eletrônica. Teve um pessoal que instalou o Doom numa impressora também? Sim, no compressor. Eu acho que a engine do Doom, eu não sei se eu não entendi muito bem aquilo, porque naquela época, na verdade, eu só jogava, né? Agora, a engine dele, né, é muito boa, assim, eu gostava demais, né? Então que lançou vários jogos fortes do Doom, né? Assim, você tinha vários mods que você podia baixar naquela época, quando lançou o Doom 2, e aquela fase inicial do Doom, aquela coisa maravilhosa, aquele início, né? Aquela musiquinha, lembra disso? Era muito maneiro, até hoje me lembro, né? DDQD, IDKFA, IDClip, de todos os macetes, né, do Doom. Aí ficava fácil, né? Aí ficava muito fácil, exatamente. E tinha até o comando pra você pular também, você podia selecionar a fase, aí tinha duas fases secretas, né? Muito legal. Agora, assim, depois do Doom, um dos jogos que eu joguei bastante online foi o Quake 1, não sei se vocês pegaram essa época. Sim. Com certeza. Pra Linux, o Quake 2 sensacional também, assim, o Quake 2, assim, depois do Doom 2, foi um dos preferidos. Agora, jogo pra Linux, cara, quem nunca jogou, tá disponível até hoje nos repositórios do Ubuntu, do Debian, do Fedora, quem quiser jogar tá aí, cara, eu adoro esse jogo, que é o Free Siege, né, que é tipo aquele SimCity, né, pra Linux. Todo mundo já conhece o Super Tux, tem o Super Tux Kart, que é que nem o Mario Kart, né, que é muito maneiro. Tem aquele Secret Mario Chronicles, que é uma cópia do Super Mario, né, eu tô lembrando aqui alguns jogos não é esse aí que só tem 4 fases? Esse aí é bacana, cara. Ele é uma espécie de filho do Super Mario, assim, um gráfico remodelado. Eu até fiz um vídeo dele no canal lá, tem lá. Muito bom, esse jogo é muito bom. E pra quem gosta de jogos de primeira pessoa, né, assim, o Open Arena é muito legal, claro, tem aquele antigo Nexus que nem eu falei, e tem aí esse Runeterra. Agora, existem alguns jogos assim que são bons até hoje, né? Como, por exemplo, o Battle for Westnoth, que é tipo um jogo de Westnoth of Battle, não me lembro, que é um jogo de tabuleiro, né? Que é muito legal mesmo. Fora ele isso, não é parecido com Age of Empires, esse aí? Acho que não. Ou é diferente? Como? Não entendi. O Battle, o Westnorth? Isso. Não, ele é como se fosse, na verdade, você ter que marcar o bonequinho, vai lá e cai na briga com outro cara. Aquele que você marca os bonequinhos e aponta no tabuleiro pra onde eles têm que andar. Tipo aqueles RPG bem antigo. Isso, eu não cheguei a jogar há muito tempo ele, mas é um jogo muito legal. Eu não sei se era demo, não sei se o jogo era... Eu acho que o jogo era open, eu não lembro, tá? E é claro, pra quem nunca jogou o jogo, que é muito bom, que é o Flight Gear, né? Cara, eu nunca consegui sair do chão com esse jogo, cara. Eu saí, mas explodiu o avião, tipo, logo em frente, assim, cara. Eu tenho um amigo meu que joga bem. Eu nunca consegui sair da pista. Acho que eu consegui ligar o motor, não consegui andar. Muito bom. E o Pingus também, né? Quem lembra do Lemmings, né? Esse é bom. Esse Pingus era muito bom. Pois é, vamos continuar a pauta aí. Jonathan, rapidamente, tem um link aí que eu te passei que eu gostaria que tu pelo menos olhasse. Doom rodando em modo texto. Não precisa nem ter modo gráfico na máquina pra rodar Doom. Mas o Doom suportava. Os jogos do Doom não precisavam de interface gráfica. Eles suportam o FBdev, né? O Frame Buffer. Então, quando eu jogava Doom, eu jogava fora da interface gráfica. Sim, mas dá uma olhada ali,
viu? Ele rodava no DOS Olha também. aquele texto ali. Olha aquele vídeo ali. É outro nível. É modo texto. O gráfico dele é modo texto. Que isso, cara? É ASCII Mode. Isso, ASCII Mode, isso aí, melhor definido. Que legal, cara. É ASCII Mode. Tu roda num servidor. Cara, que legal. Muito Você maneiro. foi agora, né, pra ele jogar, ele trabalhava jogando. Demais. Agora ferrou. Bom, vamos adoro continuar aí. jogo. Vamos continuar, porque senão a gente não vai pra pauta. Continuando aí, a gente já falou um pouquinho sobre tudo que tinha antes. Tudo era jogo indie, né? Não tinha uma empresa por trás, de fato, né? Vendendo jogo. Vendendo jogo, acho que não tinha nenhum. Ou vocês lembram de algum que vendia pra Linux? Tinha a Frictional Games, que vendia o Amnesia e o Penumbra. Sim. E talvez a ID Software com o Doom 3, né, e tal. Sim, Acho que é só. isso aí. E o resto era todo mundo, era comunidade. Tem uma outra também, a Running with Scissors, que vendia o Postal 2. Cara, Postal, eu não sei se o pessoal conhece, cara, mas o jogo sem sentido, né? Não sei se vocês... Ele é o jogo mais violento que já fizeram, eu acho. Não, né? ele é violento, ele não tem um objetivo claro, é sair causando caos, né? Na verdade tem, cara. Postal 2 especialmente, que foi o mais bem elaborado. O primeiro eles enfrentaram problemas porque eles meteram religião no meio lá e o povo não gosta quando mete religião no meio. Mas no segundo, ele... Basicamente você foi demitido do trabalho, né, na história, e você tem que fazer coisas simples na cidade. Tipo, vai comprar uma caixa de leite, vai comprar um remédio na farmácia, depositar um cheque e tal. Só que aí quando tu sai, rola zoeira pra tudo que é lado, né? E aí tu tem a opção de ou sair fazendo a zoeira junto com os outros, dando tiro e etc, ou fugir, né, cara? Uhum. Eu nunca vi sentido, cara. Eu simplesmente pegava a pá e saía cortando cabeça. É só o que eu fazia. É tipo GTA, né, cara? Qual que seria o sentido? Vai ter que seguir a história. Pois é, já que a gente já falou um pouco dos jogos, vamos dizer como é que a gente tinha os drivers, né, nas nossas placas gráficas antes da chegada da Valve. Quem nunca sofreu aí com uma plaquinha TI? Eu tenho uma TI aqui, eu sofro. Tu tem uma TI aí? Vocês estão sofrendo com a TI? Porque, cara... A TI não, agora não é uma TI, agora é AMD, né? Eu não sei se vocês se lembram, antes de você ter toda aquela tecnologia SDL para jogo 2D, antes de você ter, não digo antes porque já existia, né? Mas antes de você ter problema com OpenGL, né? Até mesmo, acho que é lá para aquela época lá do IrixGL, aquela coisa toda. Antes de tudo isso, a gente tinha uma porcaria. Porcaria não, cara, isso durou muito tempo no mercado, era muito boa. Era uma placa chamada Voodoo. Vocês lembram da Voodoo? Lembro. Sim. A Voodoo, ela tinha um driver próprio chamado 3DFX, não era isso? Acho que era isso. Sim. Aí tu pediu demais já. Acho que era 3DFX. Esse Nossa, drive... placa Voodoo, cara, tinha que acender umas velas pra instalar. Esse drive, cara, acho que era exatamente isso, o 3DFX. Esse drive era, assim, complicadérrimo pra você conseguir rodar um jogo, porque, na verdade, era aquele negócio, era uma API, não sei se era proprietária, era uma coisa só funcionava com essa placa, que só tinha pro Windows. Então, assim, existiam alguns jogos que eram compilados só pra esse drive, existiam alguns jogos que eram feitos pra NVIDIA, porém, se você tivesse 3DFX, ficava do caramba. Então, esse, sim, era a época problemática, né? Eu acho que hoje o pessoal que tem ATI, que tem AMD, não sofre tanto. O 3DFX era muito fechado, era muito legal. Mas dá uma olhadinha se tá escutando aí, procura essa informação sobre esse excelente driver que era o 3DFX. Oi? API Glide, ele utilizava a 3DFX. 3DFX era a marca, era um brand. Verdade, acho que ele foi, não sei se ele foi comprado pela NVIDIA, eu não lembro muito da história, tá? Mas ele evoluiu pra alguma coisa aí, eu acho que foi pra NVIDIA, eu não sei. Eu me lembro que assim, começou com as plaquinhas da Voodoo, aí veio a Voodoo 1, eu tive a Voodoo 2 ou a Voodoo 3, eu não lembro mais. Aí lançou a Voodoo 4, aí lançou a Voodoo 5. Essas placas eu cheguei a testar todas em Linux na época, eu me lembro que era muito problemático. Isso eu tô falando de 98, 99, ou até um pouco menos do que isso, 97. Nessa época eu tinha uma Trident, a minha placa de vídeo era uma Trident. É justamente na época da Trident, que também era uma coisa terrível, né? Uma maravilha, cara. Imagina uma placa de vídeo que tu tinha 1 mega de memória e tu podia expandir pra 2 mega. Caramba. Agora, De memória compartilhada. Oi? Caramba. De memória compartilhada, né? Não. A física? Física, e a compartilhada tu plugava um chipzinho, não era uma memóriazinha que tu encaixava, um chip que tu botava lá, não encaixava. E olha que eu tô falando da época, que a Voodoo 2, quando foi sucessora disso, né, que se me engano, não sei se era baseada, ela usava o drive 3DFX, eu não me lembro muito bem da história, que tem muito tempo isso. Foi na época que começou a lançar as famosas, quem nunca teve? Eu tive. A ATI Rage Pro, e aí teve a NVIDIA também, aquela Riva, né, de 128. Aí começou as GeForces, né,
tinha aquela Diamond, sei lá o quê. Então, essa época daí, a TNT, eu tive aquela NVIDIA TNT. Então, era uma época, né, bem braba para você poder conseguir executar uma renderização boa, uma texturização boa, porque dependia realmente de você ter conhecimento em cima do negócio. Então, era muito difícil, era muito complicado. Eu acho que hoje tá muito tranquilo, sabe? Jonathan, tem uma TI, né? Uma AMD. Eu tenho os dois casos. Eu tenho uma NVIDIA e tenho uma da AMD também, daí uma placa gráfica híbrida no meu notebook. Ele tem processador AMD e tem uma dedicada, digamos assim, né? Um chip gráfico dedicado a vídeo, que é da TI também. E nesse caso, cara, os drivers que a AMD disponibiliza atualmente, né, apesar da comparação aí que o Aprígio fez ser bem relevante, comparado com antigamente, hoje tá um paraíso, mas ainda tem muito a melhorar, né, cara? Sim, é verdade. Porque o driver open source, ele é muito menos problemático do que o driver que a própria AMD fornece. Mas parece que tá pra melhorar isso, porque eles resolveram abrir o código-fonte de todos os drivers deles. Então, as futuras versões aí devem trazer um aprimoramento, né? Porque mas eles abriram os drivers, o código dos drivers ou a especificação das placas? Abriram os códigos dos drivers para que a comunidade pudesse desenvolver. Isso. Assim como a NVIDIA fez também, né? Eles estão apoiando o projeto Novel lá e a AMD vai passar a apoiar, que eles vão chamar de... Acho que é drivers AMD, só uma coisa simples assim. No caso, quando você tem uma híbrida, por exemplo, com Intel e NVIDIA, você tem o Bumblebee, que você pode instalar ali para gerenciar, né, com o Prime e tal, qual placa você quer usar. E na AMD não tem ainda, pelo menos não consegui encontrar nada relativo ainda. Então eu fico aí utilizando apenas a que o sistema acha mais conveniente. Eu desde que passei a usar Linux, só Linux mesmo nas minhas máquinas, eu abandonei a AMD, na época era a TI ainda. Eu era um gamer, né? Antigamente eu era um gamer. E eu sempre tinha TI, que sempre tinha um desempenho melhor. Aí eu vim pra Linux, tive que mudar pra NVIDIA, porque não ia, a coisa não andava, era muito sofrimento pra fazer qualquer coisinha. Os drivers da NVIDIA atualmente são muito melhores, né? E aquele driver FGLRX, é isso? Isso não funcionava bem, não? Eu me lembro que esse aí é o proprietário, né? Mas assim, eu tinha uma, acho que era 9800 o número da placa que eu tinha. A minha não funcionava, aí tinha uma outra revisão da 9800, funcionava, que era uma maravilha. Tipo, eu tinha várias revisões da mesma placa que mudava totalmente o funcionamento do drive. Então era um parto, né? Aí tu falava, a minha tá rodando e tal. Daí o pessoal comprava aquele modelo que tu tinha que estaria rodando perfeito e não rodava. Eles faziam uma revisão, alguma coisinha que eles mexiam lá e o driver ia pros catatal, né? Ficava ruim o quê? Eu não tô entendendo. Cara, às vezes tu não conseguia subir o X. Pra te ter ideia. Simplesmente, botava o driver e tu não subia o X. Caramba. Bom, aí ficava jogando Doom, exemplo, né? No caso, em modo texto. Posso te dar um exemplo do caso da minha situação ali com o notebook com placa híbrida da AMD. Usando o driver open source, eu não tenho uma aceleração gráfica tão boa assim. Dá pra perceber que no GIMP, por exemplo, editando uma imagem lá, ele pesa um pouco mais do que deveria editar vídeo, nem pensar. Mas se eu ligar, por exemplo, o cabo HDMI, ele reconhece de uma boa pra mim ligar numa TV ou no projetor. Agora, se eu instalar o driver proprietário, ele melhora o desempenho no GIMP, melhora o desempenho no Kdenlive lá para editar, mas se eu ligar o HDMI, ferra com tudo só reiniciando a máquina, trava, congela, assim, pra te ter uma ideia. Então, preferi ficar com o open source mesmo. Isso é um pepino. Até citar isso, também tem NVIDIA com o suporte a múltiplos monitores, né, que o driver antigo dele suportava monitor a dar com pau, né, não tinha quase sem limite. Não era, tinha um limite, mas era bem grande. Só que era maior que o limite do driver para Windows. E aí eles resolveram capar fora o número do suporte do Linux para ficar mais igual ao Linux. Não sei se vocês lembram dessa notícia que eles fizeram essa alteração no drive. Aí passou a suportar só 3 monitores. Antes suportava 5 ou 6, coisa assim. E passou a suportar só 3 para ficar, como eles disseram, mais igual com o Windows. Mas por que não botam também o desempenho igual, né? Pois é, complicado. Um outro aspecto das placas da NVIDIA é que o driver proprietário delas para Linux, ele
ele tem uma qualidade relativamente boa por causa do suporte à tecnologia CUDA, né? Então, para poder funcionar... E quem utiliza CUDA pra quem não sabe, CUDA é uma tecnologia de programação paralela para placas de vídeo da NVIDIA. E essa tecnologia normalmente é utilizada em computação científica. E computação científica, na maioria das vezes, é feita com Linux. Então, o mercado deles é Linux, para eles venderem essa tecnologia. Então, ela é uma tecnologia que funciona bem em Linux também. Pra quem edita vídeos, a diferença de ter e não ter CUDA, cara, é absurda. Então, ou seja, tem que ter CUDA. Tem que ter CUDA. Foi uma coisa que surgiu também, que começou a aparecer, a pipocar por aí, que é assim, vai ter jogo no Linux? Beleza, então. Que jogo? Como é que nós vamos fazer esses jogos? Quem que vai fazer esses jogos? Na maioria das vezes, o pessoal espera que grandes estúdios portem os seus jogos para Linux ou façam versões dos jogos famosos para Linux. Mas o que a gente mais vê são ativistas, desenvolvedores indie. E esses caras, na maioria das vezes, não tem lá uma verba muito alta para desenvolver os games, e aí eles precisam de uma engine, né, para acelerar esse processo. E começou a ser lançado recentemente, faz nem 6 meses, ali, de Wix, que é uma engine bem poderosa, com possibilidade de você criar games a partir do Linux para Linux, né? Inclusive ela está na central de programas do Ubuntu, lá custa lá uns $200, $200, agora não lembro direito. Godot Engine, a Unity Engine também passou a ser possível exportar games para Linux, para o pessoal poder desenvolver, né? Só não dá para desenvolver no Linux, né? Isso, o pessoal, não dá para entender, né, cara, esse tipo de atitude. Outra coisa relacionada ao Unity é o Unity Web Player. Custa fazer um pluginzinho pro navegador. Pois é, né? Seria pouca coisa tu mudar o sistema operacional para fazer o plugin pro navegador, né? Com certeza. E como o Linux é meio que um paraíso de desenvolvedores, assim, se tivesse uma engine do porte do Unity que é fácil e poderosa ao mesmo tempo, com certeza mais jogos seriam lançados, né? Tem muito jogo para Android que é feito em Unity, né? Tem. Boa parte da Google Play, acho que é... Tem sim, tem bastante coisa em Unity na Engine Unity para Android e para iOS também. Pois é. Bom, já estamos sabendo bastante de jogo. Vamos voltar a falar dos jogos antigos. Quem nunca... Bom, eu sou da década de 80, né? Eu fui criança na década de 80. E eu joguei muito, cara, jogo que hoje a gente só vê em emulador. O Wine trouxe bastante disso pra gente também, né? Conseguir jogar aqueles jogos antigos e... Bom, e os emuladores em si, né? A gente tem bastante emulador hoje pra Linux também, que funciona. Eu, ultimamente, não tenho mais jogado. Confesso que acho que faz uns 5 anos que eu não abro um emulador no Linux. Como é que tá essa área aí? Alguém tá jogando emulador ou conhece os emuladores? Com certeza, cara. Emulador mesmo, né? Não o Wine. O Wine também a gente tem bastante jogo que a gente roda, jogo antigo que a gente roda com Wine, né? Mas emulador mesmo. Você tá falando emulador tipo Super Nintendo, essas coisas? Isso. Esses boxzinhos, na verdade, isso aí é muito bom. Eu tenho tudo instalado aqui. Você tem uma ideia, eu tenho um CD, cara, com todos os jogos do Atari, porque pra mim, jogo bom é jogos do MSX. Eu gosto muito. eu gosto de jogo novo, claro, mas eu gosto muito de jogos antigos. Eu tenho uns CDs com jogos, eu tenho aqui no meu repositório, quer dizer, quando eu digo meu repositório, é uma história, eu tenho coisas de MSX, MSX2, Atari, SNES, Game Boy, né? E Color, aquela coisa toda, enfim. Agora, uma coisa que eu nunca testei, parei pra testar, foi emuladores de PlayStation 2. Não sei se vocês já testaram. Eu tenho bastante. Eu tenho jogado bastante. Eu já testei. Funciona? Aqui a gente percebe uma certa divisão. Você tem os emuladores antigos e eu tenho dos novos, por exemplo. Eu emulo PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo Wii, GameCube e PSP, normalmente. Não, eu do PlayStation 1 eu também tenho, joguei bastante, jogava porque eu tenho os CDs oficiais aqui do Final Fantasy VII, eu cheguei a testar um tempo atrás, eu me lembro que rodou bem, eu acho que dava um problema no CG, não tem muito tempo isso. Agora, eu tenho também do DS, né, que é DS Emu, tenho do GameCube, e eu nunca testei, foi desse novo, do 3DS. Na verdade, eu testei sim, eu tentei colocar o Super Mario 2 do 3DS, ele rodou muito lento, deve ser minha placa de vídeo, talvez, né? De todos esses que você falou ali, o melhor emulador de longe é o Dolphin, que tem mais qualidade. Eu já joguei vários jogos relativamente novos por ele, por exemplo, o New Super Mario, que saiu para Nintendo Wii, Need for Speed The Run, que saiu faz pouco tempo também, o Call of Duty Modern Warfare 3 ou 4, não lembro. Black Ops, por exemplo. Então, são jogos que rodam a partir dele, né? Claro, precisa ter uma máquina mais potente para rodar esses jogos e tal, mas
que funciona. E de PSP também, jogar os God of War, inclusive tem um vídeo também de God of War, no Linux. Eu cheguei a comprar um controle só pra jogar esse jogo, um controle especial. Caramba. Cara, eu teria que jogar, eu não joguei os do PSP. Outra forma também de ter milhares de jogos à disposição do Linux é instalar um emulador de Android, né, também. Também. Aí você tem toda a biblioteca de Android, de games do Android também. Mas é nativo no kernel suporte aí a 2D, né? Então o SDL está muito presente, né? Então assim, você usar jogos de emuladores, como por exemplo, jogos dos ex-NES, né? Jogos de Atari, essas coisas antigas, até mesmo de Super Nintendo, Mega Drive, né? Enfim, são jogos que ele executa fácil, as ROMs deles carregam muito rápido e você não precisa de uma baita placa de vídeo para você conseguir rodar isso. Basta a tua placa suportar SDL. Se você não me engano, é o que esses drives utilizam, né? Agora, quer dizer, no caso, esses boxes aí utilizam. Agora, uma coisa mais parruda aí, que nem o Jonathan usa, porque eu já vi vários vídeos dele, ele jogando, depende realmente de ter uma boa placa que suporta o OpenGL, assim como o SDL, mas também o OpenGL. E é uma placa boa, né? Para fazer esse tamanho frame rate, né? Que é o segundo, né? Para que ele aguente esse processamento. Pois é, Jonathan, qual que é a máquina que tu tem aí pra jogar? A que eu uso para fazer os vídeos aqui é um i5 3330, 3.0 GHz, 8 GB da Kingston de 1600, DDR3, uma GTX 650 da EVGA de 1 GB GDDR5. Ela tem um clock de 1200, se eu não me engano. Basicamente é isso aí. E o Ubuntu 14.04. Tá bom, hein? Pô, eu tô usando uma máquina que tem drive Intel. Pois até a gente não falou antes dos drivers da Intel. Os drivers da Intel também melhoraram bastante, né? O proprietário, né? É bom você baixar o proprietário. Sim. E tem algumas modificações que valem a pena você fazer, né? Agora, fora isso, pra mim me atende, né? Os drivers da Intel, eles são bons, cara. São valentes, eu posso dizer assim. Pois é, porque o hardware não é, né? Esse notebook que eu tenho agora, que é da AMD, eu tinha um notebook da Intel que ele tinha uma HD Graph 3000, se eu não me engano, que era um i5 da segunda geração. E rodava Left 4 Dead numa boa, assim, claro, não no gráfico no máximo, né? Mas rodava Dota, jogos relativamente pesados, assim, com um gráfico configurado da maneira modesta, mas rodava, cara. Isso se deve muito a duas coisas, é bom falar também, não é só a questão do driver, né? Porque o que eu tenho visto, como eu testo muitos jogos, a maioria dos lançamentos que saiu pra Linux na Steam eu comprei todos, tem muitos desenvolvedores que erram na programação do jogo. E fazem o game perder frame rate por conta da má programação, do port mal feito. Pois teve um jogo famoso ali que o pessoal xingou bastante, The Witcher, eu acho que é, né? Esse aí eu nunca mais compro alguma coisa dessa empresa, cara. Pois conta a tua experiência pra nós, então. Ou a minha não experiência, no caso, né? Foi só frustrações. Esse The Witcher, ele tem uma pegada meio RPG, pra quem não conhece. É um jogo bem famoso, tem um gráfico bonito, pesado e tal. E ele tem, se eu não me engano, 16 GB de tamanho de download que você tem que fazer na Steam. Nossa senhora. Como eu baixei ele 5 vezes, então baixei bastante vezes, né? Pra tentar melhorar, tipo, baixei em tempos espaçados, porque às vezes o backup não funcionava e tal. E pra ser sincero, eu nunca consegui nem abrir o jogo. Abri ali a tela de New Game e tal, clicava ali, fechava ou empacava e nunca abriu. Mas aí eu acabei descobrindo que na verdade o que eles fizeram foi tentar adaptar o jogo de Windows e meter um Wine Standalone lá por cima pra ver se funcionava, né? Se funcionasse, por mim beleza, porque eu comprei um jogo na GOG quando saiu, que é o Flatout 2, que também fiz vídeo lá no canal, e eles fizeram exatamente isso e o jogo funciona perfeitamente bem, né? Mas ali nesse caso não, e estavam vendendo pelo mesmo preço que vendiam pro Windows, a diferença é que no Windows funciona. Sim, aí não, é pra acabar, né? Inclusive eu troquei um e-mail com não lembro o nome do cara agora, mas ele tinha contato com aquele rapaz que faz os testes da Foronics, e aí o cara lá fez os testes e disse que rodando o mesmo game pelo Wine, ele tem um desempenho melhor do que nativo. Então, pra te ver que ele foi feito para Windows, no caso, e o pessoal não se preocupou.
Agora, um outro bom exemplo que eu posso dar aqui, um jogo que fizeram o port, fizeram muito bem feito, que foi o último jogo que eu consegui zerar da Steam, de Linux, foi o Metro Last Light. Eu tenho que zerar ele, que eu comecei, mas não fui pra frente. Eu dei esse jogo. É um jogo muito bom e foi feito um port muito bem feito. Pois é, antes de a gente começar então a falar mais de jogos aí, no início da Steam, vamos voltar lá a Steam então, né? Depois que a Steam entrou, a gente tem toda essa maravilha de jogos aí ultimamente, né? Só que no início não foi bem assim, né? A gente tinha muito jogo indie, que eu vou dizer assim, uma qualidade meio que, né, meio a desejar, pelo menos pelo que eu esperava, né? Eu esperava jogos assim maravilhosos e não vinha os jogos chamados AAA, né? Os AAA, só vinha jogo indie. Eu não sei se isso decepcionou vocês também. Pra mim no início decepcionou bastante. O problema é que não dependia tanto da Valve, né? Se for observar, todos os jogos bons que a Valve tem, ela portou. O último que faltava ali era o CSGO e agora chegou. Então você tem toda a franquia do Counter-Strike, você tem o Dota 2, que é um dos jogos, se não o jogo mais jogado do mundo atualmente. Você tem o Left, né? Left 4 Dead, que eles só não portaram o 1, mas tem o 2, né? Sim. O 3 provavelmente quando sair, se sair, vai estar aí também. Eu confesso que eu tinha... a série do Half-Life. Eu tinha esperança, cara, que o Left 4 Dead 3 ia sair junto com a Steam, cara. Tipo, eu ficava torcendo aqui. Eu acho que vai ser esse o lançamento que vai ser... Vão arrasar com isso daí, só lançando primeiro pra Linux. Não lança nem pra Windows, lança só pra Linux. E aí, tipo, eu acho que é por causa da minha expectativa ali que eu fiquei frustrado. Tá esperando ainda, né? Porque tô esperando ainda. Ô, Ivan. Oi. Só pra tocar no assunto também, pro pessoal não esquecer que a gente tá falando bastante de Wine, só pra gente lembrar também, acho que vale a pena a gente lembrar dessa historinha aí. É porque acontece, o Wine, né, tem muita gente que tá ouvindo isso não sabe, pra não confundir com o emulador. O Wine, ele não é um emulador, né? Inclusive a própria empresa diz isso, né? A questão do próprio conceito do software, né? Então, assim, o Wine, ele tem como objetivo lá uma API, né? Lá do Windows. Então, na verdade, quando você executa qualquer coisa dentro do diretório .wine, né? Quando você instala o Wine, se a pessoa tá sabendo aí, você tem um perfil, um diretório oculto, né? Todo diretório e arquivo no Linux começa com pontos, são os arquivos e diretórios ocultos. Então, dentro do seu perfil de usuário, vai ter lá um subdiretório chamado .wine. Lá dentro, você tem um drive C, drive_C, onde é o seu C dos pontos, cujo lá dentro você tem toda a hierarquia do Windows, né? Program Files, né? Windows System 32, tem lá o Regedit, tem lá o CMD, tem o bloco de notas, tem aquela coisa toda. Então, você consegue instalar programa lá também, né? Então, vocês estão falando bastante aí sobre a instalação de software no Wine, não só de software, mas de jogo, que é possível, é claro, e fica muito bem, que nem o próprio, eu cansei de ver vídeos do Jonathan, ele jogando aí, inclusive quem nunca viu, veja os vídeos dele jogando vários jogos no Wine, para vocês verem que eu não estou mentindo, que fica muito bom, tá? Isso já tem tempo, o Wine tem um catálogo muito grande, conforme as atualizações vão crescendo, né? Então, só para vocês lembrarem aí, pro pessoal que tá ouvindo, que o Wine, na verdade, não é um emulador, e ele na verdade, ele é um software que você instala por linha de comando, todos os comandos, todos os arquivos .exe, você tem que colocar o Wine na frente, ou você utiliza os seus front-ends, né? Um deles é o Play on Linux, tá? Que é muito legal. Quem quiser baixar, se ainda está disponível, acredito que esteja. Funciona muito bem, inclusive. Funciona muito bem. Para quem não quer ficar digitando Wine, espaço, arquivo, .exe, fica dando Enter. E ele também tem os, como é que vamos dizer assim, tu quer instalar um jogo, ele já tem tudo o que precisa, né? Tu não precisa ficar correndo atrás. Ele é uma ferramenta, se não me engano, em Python, né? Ele é muito bem escrito, assim, eu gostava, é que eu não instalo muito mais Wine, eu não tenho aquela coisa na minha máquina, mas tem coisas que são interessantes você fazer teste, até softwares que não funcionam ativamente no Linux, então vale a pena você ter. Agora, o Play on Linux seria muito bom para você pegar jogos do Windows e instalar, porque na verdade ele é um conjunto de scripts, né? Ele vai lá chavar aquelas, ou seja, vamos supor que o jogo dependa de certas fontes, do DirectX versão tal, que na verdade ele vai puxar aquelas bibliotecas, né? E entre outras coisas mais. Então, na verdade, quando você inicia o Play on Linux, ele vai fazer isso tudo sozinho para você. Para quem nunca viu, ele tem um menuzinho onde você escolhe, eu quero Internet Explorer, né? Quem quiser usar essa bosta, você vai clicar ali e ele vai puxar o software, vai auto-instalar para você e vai disponibilizar para você, assim como o Wine Strix, que é um script para o Wine, que está lá disponível no próprio site do Wine, que você também consegue via linha de comando, baixar todo esse conteúdo de bibliotecas, de Windows, né? Adicionais para rodar algumas coisas mais, e até mesmo os fontes que são muito importantes. Eu só vou rapidinho fazer um adendo aqui, nesse período todo de progresso de jogo de Linux, antes de haver aí a Steam, uma empresa pegou o Wine,
fechou, né, e lançou, que foi a Trans Gaming, né, fechou e criou o WineX. Eu não sei se vocês se lembram disso. Eu usava muito o WineX, inclusive o WineX era um produto pago, né, depois ele virou o Cedega, e era um produto que você pegava, eu tinha lá a licencinha dele, eu pegava o Cedega, ou o WineX na época, né, antigamente, e você conseguia, na verdade era um Wine especificamente, um simulador de Windows especificamente para jogo. Então o catálogo do Cedega, que antes era o WineX, era muito grande, né? Então tinha jogos que rodavam, inclusive no site ele te dava, que você pagava, né? Ele te dava uma certeza de que aquele jogo que tá lá no site dizendo que era compatível ia funcionar. Então o WineX era muito bom. O Cedega, a empresa Transgame, acho que faliu, eu não sei. Na verdade foi comprada pela Codeweavers, eu acho, né? Eu não sei. E hoje tem o crossover. Transformada no crossover, exatamente. Se me permite fazer um adendo aí a tudo que o Aprígio comentou, tem um vídeo que eu fiz explicando todos esses detalhes do funcionamento do Play on Linux. É um mini documentário, tem 40 minutos, eu acho, o vídeo. Nossa, então, para quem tiver interesse em aprender lá, tem tudo que você pode imaginar para instalar. E, se me permite também, o último podcast que nós gravamos lá, os Geocasts, foi sobre o Wine, e a gente destrinchou tudo isso que tinha, toda a história, de onde veio, para onde foi. Se o pessoal tiver interesse, também pode consultar lá. Tem uma biblioteca vasta de conhecimento. Tem um pessoal que conhece do assunto. Vai ter link para tudo isso aí depois também. Deixa eu só fazer um negócio aqui, um adendo. A questão do crossover, ele falou, eu até falar sobre isso agora. Isso é muito bom. Eu me lembro que isso já tem na época do próprio WineX. Na verdade, o crossover ele já existia antes, né? O crossover Office, quando foi lançado, isso há muito tempo atrás, ele também baseado no Wine, ele era, se não me engano, ele era baseado, com certeza, ele era baseado no Wine. Ele, na verdade, quando a Cross Media, não sei qual é o nome da empresa, lançou, era o intuito somente de executar o Microsoft Office 2002, 2003, naquela época, só para isso, né? Então, assim, na verdade, o Crossover Office, ele era uma ferramenta gráfica que só permitia a instalação do Internet Explorer, do Outlook e do Office, né? O pacote completo. Eu usava muito isso também, eu me lembro que isso é bastante quando eu estava numa determinada empresa, o pessoal só usava o Office, eu acabei utilizando isso daí como subterfúgio, né? Mas eu não sei também que fim, acho que até vou ver o vídeo aí do John, porque eu não me lembro qual foi o fim, não sei qual foi o fim que tomou essas empresas. Eu não sei o que aconteceu com o crossover. O crossover tá firme e forte. Ainda existe, né? Inclusive ele tá fazendo como... Ele serve para várias coisas, assim. Eu tenho instalado ele num outro computador, se eu não me engano, a versão de teste deles. Mas basicamente eles estão se voltando para jogo, cara. O pessoal tá percebendo que mesmo quem não gosta de jogar, é uma coisa que eu sempre repito, assim. Tem gente que simplesmente tá cagando e andando para jogo. Eu entendo. Não gosta, né? Mas não pode ir contra esse movimento, porque a vinda de games para Linux, ela vai melhorar ainda mais o sistema, porque as empresas, elas vão aonde os usuários estão. Então, se você ainda chora e espera, por exemplo, por um Photoshop, é mais provável que a Adobe olhe pro Linux para fazer um Photoshop se tiver mais usuários. E muitas pessoas, eu sei que não usam Linux só porque não roda determinado jogo que ela gosta muito. Então, cabe a quem gosta de Linux apoiar esse movimento e fazer com que mais pessoas se interessem pela plataforma, que quem puder, quem gostar, que compre os jogos para incentivar esse mercado, que surjam mais canais no YouTube para mostrar as facilidades, mais jogos e tal, que é uma coisa que falta ainda. Eu até fui olhar aqui, eu tenho a licença do crossover da 11.3, que eu tenho que agradecer ao Bush, que a Codeweavers tinha prometido dar a licença durante 24 horas, eu acho que se o Bush fosse eleito, se ele começasse uma guerra, eu não lembro exatamente o que foi. E aí aconteceu o que eles falaram e eu pude catar minha versão lá, então eu tenho a 11, hoje já tá na 14. Como? Eu me lembro disso daí. Eu não lembro, eu sei que tem ligação com o Bush. E aí eu ganhei minha versão do crossover. Tem até hoje guardado aqui, eu aproveitei e baixei RPM, o Deb. Tem uma época também que o WineX foi liberado, né? Antes de falir, antes de acabar, né? Isso eu não sei. Realmente não sei. Agora, uma coisa que o Jonathan falou aí, cara, é uma coisa assim muito importante. Os jogos, porque muita gente tem aquela visão de que, peraí, eu vou usar Linux, quando eu vou jogar,
ficou para o Windows. Então tem muitas pessoas que fazem o famoso dual boot. Eu sou contra o movimento dual boot, mas enfim, quando o camarada ele faz um dual boot, geralmente é para isso, para o cara colocar o jogo, né? Porque o jogo tal na Steam só está liberado para Windows, ou porque aquele famoso jogo que ele gosta muito só roda em Windows. Então assim, cara, leve em consideração uma coisa, a sua licença do Windows é cara, né? Você vai ter que pagar o jogo, vai ter que comprar uma excelente máquina. Enfim, é muito melhor você apostar em soluções abertas. Então assim, existe um mercado total, uma demanda muito grande voltada em cima para OpenGL, voltada em cima para desenvolvimento de jogos e plataformas abertas. Várias soluções de plataformas abertas são utilizadas hoje em dia para jogos, como por exemplo o PlayStation 3, desde o PlayStation 2, na verdade, né? O PlayStation 3, se vocês se ligarem lá nos créditos dele, vocês conseguem ver, você vai ver que quando estiver subindo no menu, ele faz uma referência ao NetBSD, inclusive uma plataforma PowerPC, aquilo, né? Eles fazem uma referência ao FreeBSD. Hoje, você tem e várias outras bibliotecas livres, tá? Hoje, no PlayStation 4, ela deixou bem descarado isso, que ele é baseado no FreeBSD 10, né? Ou é 9, não 10. Enfim, né? Soluções como, por exemplo, várias soluções da Steam que estão sendo minadas por aí em aquele Steam Box, aquele Steam tipo Nintendo DS, tipo Vita, né? Aquele Steam menor também. Então, vários softwares, ou melhor dizendo, várias caixas, vários sistemas embarcados são baseados em Linux ali no caso, né? No caso, o próprio Steam lançou seu sistema operacional Linux, né? Ou seja, então, tá tudo demandando esse lado, né? Ou seja, então, tudo indo pro lado de soluções abertas. Então não tem porquê de você desacreditar que no futuro, isso de repente não tão distante, né, com uns 2, 3, 4 anos no máximo, o que eu acredito é que muitos desses jogos vão estar rodando em Linux, porque ou você vai pagar para ter lá o Steam OS, qualquer outra porcaria, quer dizer, e qualquer outra coisa que foi lançada por aí, né, que foi lançada aí mais para frente. E eu tenho certeza que com o sucesso do Steam OS, muitas empresas como a Blizzard, né, como outras empresas mais, vão querer investir no mercado de soluções abertas. E isso vai demandar um tempo em que você vai ter a oportunidade de não querer ter conhecimento do sistema e comprar um produto embarcado pronto, ou você que tem conhecimento do sistema, simplesmente pegar lá o binário do jogo e instalar na tua máquina. Então, eu acredito que essa interoperabilidade vai acontecer no futuro. É o que eu acredito. Pois é, estamos chegando já no final agora, então. Eu gostaria só que alguém, por exemplo, Jonathan, tu que já jogou tudo que é jogo, então, dos mais novos, o que tu destacaria pro pessoal hoje? Ou até uma recomendação, assim, lógico que é difícil recomendar jogo porque cada um gosta de um estilo diferente, né? Mas do que tu jogou, o que tu acha que tem de melhor na Steam hoje? Eu gostaria de ressaltar, eu acho que a gente tem aí uma listinha de games bons, né? Como você falou, as pessoas gostam cada um de uma coisa. Mas ressaltar um game que fez a diferença, fez história, que o pessoal não deu tanta importância assim para esse pequeno detalhe, que é o Borderlands The Pre-Sequel, que foi a última sequência, seria o Borderlands 3, que saiu. Foi o primeiro jogo que foi lançado simultaneamente para Linux e Windows e Mac. Que para quem gosta desse tipo de game, tem o Borderlands 2 também. O 1 ele funciona pelo Wine, mas como a ideia é falar sobre nativos, a gente tem aí o Left 4 Dead, né, que é um dos meus preferidos. Deixa eu até abrir aqui a minha biblioteca Steam. O CSGO, que foi lançado recentemente, que você tem campeonatos internacionais sobre o jogo, né. Tem o Dota 2 também, que deu uma premiação aí de $50 mil num campeonato que teve. Eu tenho na minha biblioteca aqui de jogos 68 jogos desde que lançou. E tem quem gosta de, por exemplo, de Battlefield 3, Battlefield 4, tem um também que o pessoal não conhece muito, que se chama Nuclear Dawn. Tem uma pegada bem Battlefield. Tem, pra quem gosta de jogo de terror, a gente tem o Among the Sleep, que eu fiz um vídeo recentemente. Tem o Dread Out, tem os Amnésias, tem os Penumbras. Quem gosta de música, de rock, alguma coisa assim, tem o Brutal Legend. É muito bom. Muito bom esse jogo. E tem, se for levar em consideração assim, games que rodam no Wine também, assim, de boa, por exemplo, eu tenho instalado aqui no meu Play on Linux o Tomb Raider 2013, tenho aqui o Fear, toda a série dele, comprei os 3 games, tenho o nosso, que veio lá da Microsoft Studios até, o Alan Wake, Team Fortress 2 também, um game que é bem famoso, que é da Valve,
Valve, né, que saiu, Killing Floor, os games da série Portal, Metro Last Light, cara, é muito bom, só tem um problema, que ele sumiu da Steam pra Linux. Sério? De alguma maneira misteriosa. Eu tenho ele aqui, eu consigo instalar ele ainda, mas quem quiser comprar, acho que não vai conseguir. Existe o Metro Redux, que traz lá a remasterização do Metro 2033 e do Last Light, só que tem só lá a bandeirinha do Windows. Eu não sei do que se trata exatamente, e eu não consegui encontrar nada referente a isso na internet. É um mistério que tem aí. Tem o Euro Truck Simulator, né, que o pessoal curte bastante. Eu tenho, como eu dou aula para algumas crianças e tal, sei que eles adoram esses jogos de simulador. Enfim, eu acho que esses são os principais, mas cada dia lança um novo, então... Euro Truck é muito bom, cara. Euro Truck Simulator 2, muito bom. Quem curte jogo antigo tem o Duke Nukem, tem o Dead Island lançou recentemente também. Jonathan, tem o Duke Nukem 3D, né, que tu falou, de jogos assim que tem hoje na Steam, que eu gosto bastante, o Euro Truck Simulator 2, que é um jogo de simulador de caminhão, e citar aí um jogo que existe desde antes de existir Linux, muito antes de existir Windows, e tá no Linux, acho que desde sempre no Linux, que é o Mud, que é um jogo de RPG modo texto. Os primeiros jogos de estilo Mud surgiram em 1975, para computadores PDP-10. Então é uma coisa que existe praticamente desde que existe computador, existe Mud. E foi praticamente o primeiro jogo jogado online, depois de xadrez, provavelmente. O primeiro jogo não foi aquela da bolinha lá, ou que você tinha tipo um tênis, né? Acho que esse é um daqueles jogos. Sim, o primeiro jogo que existiu, mas jogo em rede. Ah, tá. Entre diversas pessoas através de computadores diferentes. Caramba, que protocolo os caras jogavam agora? Fiquei curioso. É Token Ring? Não ou sei. tipo de rede? Pô, eu jogava. Como é que era o nome? Como é aquele jogo? Mas era um jogo de estratégia, um RTS, eu jogava pela serial. Doom dava pra jogar pela serial. Agora tem gente que nem sabe o que a gente quer a serial, né? A porta serial, que nem sei se tá vindo nos computadores novos, acho. A serial ainda vem. Não, vem sim, vem. A serial vem, não vem a paralela. Nem servidor mais tá vindo. Ivan, porta serial tem em qualquer computador, tem até em telefone celular. Se chama USB. Mas não é essa serial, é outra. A serial antiga. Mas porta serial é uma coisa bem antiga. Faz muito tempo que já não vem. Na serial até vem, não vem a paralela mesmo. Bom, vamos... Mas eu uso ainda. Você usa impressora paralela? A gente tem algumas impressoras paralelas nos caixas dos bancos. Mas isso é normal pra caixa, com certeza. Inclusive, a maioria dessas ROMs são instaladas via paralela, né? Sim. Bom, então agora terminando já, né? Passamos até um pouquinho aqui já. Só pra terminar, o que vocês esperam pro futuro dos jogos no Linux? Eu tenho até boas notícias, assim, cara. Tenho, como sempre, tô lendo essas informações aí pra trazer pro pessoal. Pra quem curte alguns jogos aí famosos, parece que tá pra sair aí no começo do ano que vem o PES 2015 pra Linux e o Outlast, os dois. Um game chamado Darksiders também, que até sempre tô acompanhando os desenvolvedores no Twitter lá e tal, eles sempre postam alguma coisa. E cada vez mais games, né? Eu acho que a partir do momento que estúdios grandes começarem a liberar um game que outro ali, o resto vai prestar atenção neles, né? Por que esse pessoal aí tá se interessando pelo Linux? O que tem, né, nessa galera aí que pode ser explorado? Porque é todo um mercado inexplorado pelas empresas, né? É muito fácil dizer que não vende jogo em Linux quando não tem jogo pra vender, né? Bem fácil. E vocês, Aprígio? Eu acho que eu falei, acho que o futuro tá vindo aí referente a jogo pra Linux, né? A própria Steam, né? Eu não sei quem foi que falou que a plataforma em cima, ou seja, com jogos em cima de Linux, seria o futuro dos games, né? E a questão do próprio Steam, eu acho que o SteamOS vai ser uma grande porta, é que eu acho, uma grande porta. Por quê? Porque vai começar a aparecer pessoas querendo criar caixas, né? Appliances com o SteamOS. Então, assim, de repente a Asus venha lançar, não sei se já tá lançando, né? Eu tô falando pra falar, tá? De repente a MSI venha querer lançar, porque são empresas que apostam em games. Uma das empresas que eu tenho certeza, cara, que pode, um caso até mesmo investir nisso daí, é a própria Asus, né? Ou então, quem sabe, a Razer no futuro,
futuro. Uma empresa que já investiu, que fez o protótipo de uma Steam Machine até foi a Alienware. No caso, a Alienware seria a Razer da Dell, né? Não sei se ainda faz parte da Dell, mas são máquinas top. Agora, quando a gente fala máquina de jogo, acho que o melhor computador para jogo, eu acho, né? Não sei, posso estar errado, é o Razer, né? Não sei se vocês já viram, a Razer, ela faz mouse para game, ela faz teclado. São os melhores acessórios, né? Eu tenho meu mouse aqui, é um mouse da Razer, né? Aquele Abyss 3500, inclusive funciona perfeitamente bem em Linux, né? Então, assim, ele é 3500 dpi, ele é sensacional, né? Você tem notebooks da Razer que tem teclado digital, uma coisa assim maravilhosa, né? Só que infelizmente ainda são máquinas que vêm com Windows, né? Então, assim, ainda tá faltando um pouco para que as empresas possam investir. Agora, por que eu acho, agora eu vou falar uma coisa aí, até para encerrar, porque eu sei que eu falo demais. Por que eu acho que o futuro é Linux? Vamos lá. O Windows, ele tá indo para um caminho muito errado. Esse negócio de ele pular o Windows 8 para o Windows 10, a Microsoft voltar para aquele menu antigo, né, sair daquela interface Metro que eles tinham feito para um Metro mais moderninho que lembra o antigo. Então eu acredito que eles estão perdidos, né? Para mim eles estão perdidos. Vamos apostar em tudo agora. Então vamos jogar que não deu certo, vamos apostar em tudo agora. Então para mim eles estão perdidos. Agora, por que eu acho que o futuro é o Linux para games? As empresas que vendem como Dell, como Acer, né? Como Asus, a Razer, que vendem plataformas, notebooks, computadores para games, né? Tem até a X5 também, se não me engano, que vende para games. Eles vão pensar assim, acho que é o que eu acho, tá? Em vez de eu lançar um computador que eu dependa de um sistema host como Windows, que pode deixar um jogo meu instável, o pensamento da Steam também, então, quem sabe? Por que não, já que meu computador é para jogo, lançar uma versão com Windows ou lançar uma versão com SteamOS, porque vai ficar uma coisa meio que embarcada. Então é um sistema operacional só para games. Então vai ter lá a minha loja, vai ter lá tudo aqui. Então a ideia que eles vão ter no futuro, eu acho que vai seguir esse caminho aí. Então eu acredito que no futuro, e não assim tão distante, eu acho que isso começa a pintar ano que vem, tá? Venha lançar máquinas com SteamOS, ou de repente, como eu falei, eu acredito que a Asus vai fazer isso, eu acredito que até um dia a Razer vai fazer isso, eu acredito que a HP venha fazer isso. Então, assim, são empresas, a Dell venha fazer isso com a Alienware, são empresas que vão apostar no SteamOS. Então você vai ter um box, né, onde você vai conseguir ligar no seu monitor, ou quem sabe comprar um notebook, né, com o sistema operacional. E aí vou reforçar o que eu falei, você vai ter uma facilidade de um sistema que é específico para aquilo, ou quem sabe, como eles vão ter que portar para o SteamOS, automaticamente portando para o SteamOS, está portando para Linux, você quem sabe vai ter disponibilidade de um catálogo maior para você baixar o binário do jogo e instalar na tua distribuição Linux. Olha, o que tem a dizer assim no futuro de games para Linux, tem tudo para crescer muito mais, porque, como já foi dito, as Steam Machines rodam Linux, videogames, consoles, videogame, por exemplo, o PlayStation, mais de 15 anos, já tem em maior ou menor grau alguma coisa de código aberto lá dentro, seja um BSD, seja um NetBSD, tem alguma coisa, hoje em dia em maior grau. Tem o Android, que também, de certa forma, é um Linux ali, que tem muita coisa de games para ele. Tem videogames consoles baseados em Android, agora não estou lembrando o nome. Tem muita coisa baseada em Linux que tem um volume muito maior de games em títulos, em qualidade também, tem qualidade semelhante, ou no mínimo semelhante ou igual ao que teria num Xbox, por exemplo. Então tem muita coisa de títulos, pelo menos rodando em plataformas livres, né? Ou com parte dela livre. Uhum. Aí eu também aposto bastante no hardware, né? Onde que tem que melhorar mesmo a coisa. Eu acho que é o que tá mais faltando é isso. E o lançamento da Steam Machine, realmente lançando, né, no mercado para venda mesmo, e não só como conceito. Eu aposto também minhas fichas que o próximo ano vai ser das Steam Machine. Beleza, galera? Então era isso. Estamos terminando aqui. Eu quero agradecer aí a Prígio, Diego e ao Jonathan. Valeu, galera. Isso aí, como já foi dito aqui, comprem bastante jogos para Linux, porque as empresas precisam disso para mostrar feedback um dia, né? Então comprem bastante. E é isso aí, cara. Joga bastante no Linux. Até mais a todos e até o próximo episódio. Jonathan, pode fazer até teu jabazinho aí que merece, né? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Foi muito bacana participar aqui e reencontrar o meu amigo Prígio Simões aí, desde o último podcast que a gente não se falava. Show. Pro pessoal que não conhece ainda o trabalho do Diolinux, eu recomendo que acesse o blog, acesse o site lá, diolinux.com.br. Lá você vai encontrar
link para tudo isso que a gente falou aí, canal, página, Twitter, etc. É o link central, lá você encontra todo esse material. Obrigado, Ivan, pela oportunidade. Isso aí então, pessoal. Obrigado a todos que participaram e todos que ouviram aí até o final e até o próximo Opencast. Não tem um peidinho pra você botar no final, não? Tu que sabe, cara, eu posso botar. Se tu fizer, eu posso botar lá no final. Droga. Não pegou nenhum ponto assim que você possa botar no finalzinho assim, caramba. Estamos gravando nesse exato momento, né? É, Você tá gravando ainda? continua. Enquanto eu não desligo, tá gravando. Oh. Assim que eu começo a chamada, tá gravando até eu desligar. Pois é, mas tem um peidinho, ninguém vai fazer nada.